Logo que passou pela porta da sala, Joyce reparou no olhar de uma garota sentada na segunda fileira de carteiras. A menina usava um óculos de uma armação fina e parecia ser bem alta para a idade. Ao lado havia uma outra jovem, de cabelos compridos e encaracolados. Essa deu uma risada e cochichou alguma coisa. As duas riram juntas. Tentando não dar atenção, Joyce seguiu para uma carteira vazia nos fundos da sala. Sentou-se ali e começou a organizar suas coisas. De repente a campainha soou e uma mulher de baixa estatura e coque no cabelo entrou na sala carregando uma pasta. Bom dia, turma. Alguns dos alunos responderam, outros nem deram atenção. Do outro lado da sala ouviu-se um arroto. A professora procurou o engraçadinho com os olhos sem encontrar, depois falou elevando a voz. Silêncio! Conforme os alunos se aquietaram, a professora fixou os olhos em Joyce e disse: Hoje temos uma nova aluna de classe. Por favor, querida, venha até aqui. Joyce sentiu um nó no estômago. Detestava falar em público e aquele tipo de coisa a constrangia terrivelmente. Tentando não parecer nervosa, caminhou até a professora, que a fez virar-se de frente para todos os outros alunos. Como é seu nome? Perguntou a mulher. E a sua idade também. Meu nome é Joyce, tô com 14 anos. De qual colégio você tá vindo? No momento em que Joyce se preparava para responder, um outro arroto invadiu a sala, ainda mais sonoro que o anterior. Em seguida, uma avalanche de gargalhadas tomou o local. Basta! Gritou a professora. Já chega! Joyce aproveitou o tumulto para voltar para a mesa e acabar com toda aquela situação. Ocupada em dar uma bronca na turma, a professora esqueceu-se da jovem. No intervalo, Joyce já estava convencida de que aquele colégio não seria diferente do outro onde estudava. Ali também haviam grupinhos e panelinhas, das quais uma pessoa como ela nunca faria parte. As garotas olhavam para ela e cochichavam. Já os meninos faziam caretas de desdém. Sentada na mureta do pátio dos fundos, ela se protegia de provocações, ouvindo músicas nos seus fones de ouvido. De repente, alguém tocou no seu braço, fazendo-a saltar assustada. Era uma garota da mesma idade dela, de cabelos castanhos claros que chegavam até os ombros. Ela usava um suéter listrado, que parecia até ter sido feito em casa. Era um rosto comum, mas acima do lábio superior havia a cicatriz de uma cirurgia que subia até o nariz da jovem. Joyce tirou os fones e sorriu. Posso me sentar com você? Perguntou a menina. Claro, por favor, respondeu Joyce. Senta aí. A garota pareceu satisfeita e então disse: Meu nome é Laura. Oi, Laura. Meu nome é... Joyce, eu sei, interrompeu Laura. Nós somos da mesma sala. A dona Vera fez você se apresentar para todo mundo. Joyce assentiu e estendeu a mão para cumprimentar. Laura olhou fascinada para os 2 anéis de caveira nos dedos da colega. Você gosta de rock, é? Perguntou ela. Joyce assentiu e respondeu. Desde criança. Também gosto de filmes de terror e de livros. E você? Laura fez uma careta sem graça e falou. Eu não sei dizer. Minha mãe não me deixa ouvir nada além de música religiosa. Ela diz que essas coisas são do demônio. Joyce deu uma gargalhada. Laura, ao ver a reação da colega, também riu. As duas começaram a conversar enquanto Joyce pedia que Laura colocasse a par de como eram as coisas naquele colégio, principalmente na sala em que estudavam. Laura olhou ao redor e apontou para 3 garotas que riam e conversavam com alunos mais velhos. Joyce as reconheceu. Eram as meninas que debocharam quando ela entrou na sala de aula. A alta peituda e de óculos é Letícia. A mãe dela é dona de um salão de cabeleireiros no centro da cidade. Ela se considera um ser supremo. No bimestre passado me empurrou dentro de uma poça de lama na hora da saída. Depois ainda conseguiu convencer a direção de que tinha sido um acidente. Acabou ficando por isso mesmo. A morena de cabelo encaracolado é Bianca. É um capacho de Letícia, mas se considera a melhor amiga. Já a loira é Sara. No começo era uma menina legal, mas agora faz parte daquela patota. E os garotos? Quem são? Perguntou Joyce. Laura estreitou os olhos como se tivesse dificuldade em enxergar e depois respondeu. Aquele mais alto é Rodrigo.
Ele fica com Letícia quando não tá bebendo ou fazendo racha com o carro do pai. Trata ela feito um lixo e pior que ela parece gostar. Aquele do cabelo comprido é Vitor. Foi ele quem arrotou na sala quando você tava falando. O comportamento daquele grupo fez Joyce se lembrar dos alunos que a maltratavam e perseguiam na antiga escola. Pelo jeito, aquele tipo de gente existia em toda a parte. A sirene soou. As duas se levantaram seguindo de volta para a sala. Já do lado de dentro, Joyce abriu sua mochila e percebeu que seu caderno não estava. Olhou no suporte sobre a carteira e no chão ao redor. Não estava em lugar nenhum. Enquanto procurava, percebeu que Letícia e Bianca a encaravam, contendo um riso. Sendo veterana como vítima de bullying, teve certeza que aquilo tinha a ver com as duas. Nesse instante, um professor alto de bigode adentrou a sala. Enquanto os alunos conversavam e riam, ele estendeu um mapa sobre a lousa. Joyce já começava a ficar nervosa pela falta do caderno. De sua carteira, Laura olhava para ela sem entender. O professor fechou a porta e Joyce pôde ver que o caderno estava enfiado dentro da lixeira. Constrangida, deixou seu lugar e foi buscá-lo. Limpou as aparas de lápis grudadas na capa do caderno. Quando passou pelo professor, ele disse: "Tenha mais cuidado com o caderno, mocinha." Joyce nada disse, apenas seguiu de volta ao lugar. Enquanto caminhava, ouviu a voz de Letícia imitando o professor. "Tenha mais cuidado com o caderno, mocinha." Os alunos mais próximos a ela deram risadas. A esperança de Joyce de que aquele colégio fosse diferente começou a se dissolver. Como de hábito, Joyce não reclamava em casa sobre os problemas no colégio. Seus pais já tinham muitas preocupações. O pai estava dando duro para pagar aquela casa e a mãe se desdobrava cuidando de Leonardo e atuando como manicure. Ao passar pela sala, a mãe perguntou: "Como foi o primeiro dia, minha filha?" "Normal, mãe. Tudo certo," ela respondeu. Seguiu então para o quarto, onde deixou a mochila na cadeira ao lado da cama. Em seguida, se deitou de bruços. Estava desanimada. Se em seu primeiro dia seu caderno já havia sido enfiado numa lixeira, como não seria dali para frente? Deitou-se de bruço na cama e respirou fundo. Não viu quando a superfície do espelho na parede começou a embaçar novamente, como se estivesse envolto numa nuvem de vapor. Subitamente, 3 riscos surgiram na superfície embaçada, descendo na vertical como se uma mão invisível o tocasse. No momento em que Joyce decidiu sair do quarto, tudo já havia voltado ao normal. Um homem parou do outro lado da rua e ficou observando aquela casa. Apesar de ainda ostentar uma barriga considerável, estava mais magro no rosto e nos braços, mas ainda era um homem forte que impunha respeito. A barba estava mais curta também, assim como o cabelo, pois a cela onde esteve preso por pouco mais de 1 ano estava infestada de piolhos. Ele não tirava os olhos da casa do outro lado da rua. Sabia que havia sido vendida depois da morte daquela pirralha. Mas aquela casa era sua. Dane-se que os parentes de sua ex-mulher a tivessem vendido. Um homem como ele não se admitiria viver na rua. De repente, seus olhos se fixaram na garota que saía pelo portão. Um sorriso malicioso se desenhou em seus lábios ressecados pelo álcool. Era uma princesa. Devia ter uns 15 anos, ou quase, a idade da pirralha. O cabelo preto, cortado ao estilo Cleópatra, dava a ela um ar ousado, que contrastava com a inocência do semblante um pouco tristonho. Ela usava uma camiseta preta e calça jeans. O corpo ainda estava se adaptando. Era assim que ele gostava. Sem notar o homem, a garota fechou o portão e começou a descer a rua, colocando os fones no ouvido, mantendo o Walkman em suas mãos. Enquanto o homem a observava, uma viatura dobrou a esquina descendo a rua. Rapidamente, o homem saiu de seu devaneio e começou a caminhar. Joyce desceu a rua. Procurava se familiarizar ao novo bairro. Havia combinado de se encontrar com Laura na praça em frente ao centro comercial. Desceu 2 quarteirões, dobrou à direita na avenida e viu ao longe o complexo loteado por lojas. Do outro lado da rua havia um pequeno jardim público, com bancos à sombra das árvores. Quando se aproximou, viu que Laura já aguardava, vestindo o mesmo suéter que usava na escola. Ela parecia nervosa.
Joyce sabia muito bem o motivo. Acreditava que a nova amiga lhe deixaria esperando e que não apareceria. Ao ver que Joyce chegava, a menina abriu um imenso sorriso. Oi, Laura, tudo bem? Joyce ficou tocada com a reação da garota. Ela estava realmente feliz. Oi, Joyce, que bom que veio, disse a menina animada. As duas se sentaram e Laura entregou a Joyce um brigadeiro. Toma, foi minha mãe quem fez. Ela faz para vender às vezes. Joyce deu uma mordida no doce. Era realmente gostoso. Agradeceu e continuou comendo enquanto Laura falava. Com certeza a ideia de botar o seu caderno na lixeira foi da Letícia. Ela adora fazer esse tipo de coisa. Eu sei, já desconfiava, respondeu Joyce. Ficaram rindo quando aconteceu. Laura sentiu e falou. Olha, não me entenda mal, mas se virem você conversando comigo, as coisas podem piorar. Ela me odeia. Joyce terminou o brigadeiro e perguntou. Te odeia? Mas por quê? Laura baixou a cabeça e pareceu envergonhada. Não sei. Acho porque eu sou feia e porque me visto mal, talvez. Ou porque eu não tiro boas notas. Ah, Laura, por favor, interrompeu Joyce. Você não é feia. Aquelas garotas aqui são idiotas. Pisam nas pessoas para se sentirem superiores, mas são umas otárias. Não se deixe diminuir pelo que acham. Laura olhou para a amiga com olhos úmidos e falou. Eu agradeço a força, Joyce, mas eu sei o que sou. Tentando mudar de assunto, Joyce pegou os fones de ouvido. Apertou o play e estendeu um deles para Laura, dizendo: Olha, experimenta ouvir um pouco de boa música, isso sempre ajuda. Laura regalou os olhos e pareceu surpresa com o som pesado e com as guitarras cortantes. Tirou o fone e devolveu a Joyce lhe perguntando: Nossa, que tipo de música é essa? Joyce respondeu: É Metallica. Laura pareceu confusa. É uma cantora? Uma mulher? Joyce riu. Não, é uma banda americana de heavy metal. Você não conhecia? Laura negou com a cabeça. Você tem muito que aprender, garota, brincou Laura, passando o braço pelos ombros da amiga. Não perceberam que do outro lado da avenida, atrás das duas, Bianca as observava, pois acabava de sair da farmácia. Sorrindo, a jovem pensou: Letícia vai adorar saber disso. No dia seguinte, Laura guardava na esquina. Olhava constantemente para o relógio no seu pulso. Animou-se ao ver Joyce descendo a rua com a mochila pendurada num ombro só e um olhar sonolento. Bom dia, saudou Laura. E aí, beleza? Respondeu Joyce bocejando. Tá cansada? Parece que não dormiu nada. Fui dormir depois de meia-noite. Queria assistir o filme de terror que ia passar. Laura ficou boquiaberta. Seus pais deixam você assistir filmes de terror? Joyce achou divertido o espanto da amiga. Eles não são apreciadores, mas sabem que eu gosto, então não dizem nada. As duas seguiram conversando até chegar no colégio. Joyce comprou chicletes na banca em frente e então entraram. Letícia e seus amigos as viram cruzar o portão e cochicharam entre si. O homem acordou. O pescoço doía e estava com a boca seca. Ele podia sentir o cheiro forte do próprio suor. Tinha passado a noite no banco da praça, alimentando a raiva que sentira ao ver aqueles estranhos morando na casa que um dia fora dele. No dia anterior, enquanto observava a princesinha descer a rua, uma viatura da polícia surgiu e ele precisou sair dali, mas voltou 1 hora depois. A garota também havia retornado algum tempo depois. Balançava a cabeça curtindo a música nos seus fones de ouvido. Era uma ninfeta, do jeito que ele gostava, uma fêmea em desenvolvimento. Sua vontade foi correr até a menina, agarrá-la por aqueles cabelos pretos e se divertir, exatamente como fazia com sua falecida enteada. Viu também uma mulher caminhando pelo quintal segurando um bebê nos braços. Mais tarde, um carro parou no portão, de onde um homem desceu usando uma camisa polo azul que parecia ser de uniforme. A mesma mulher veio recebê-lo. O bebê parecia animado, estendendo os braços para o homem. Aquele devia ser o patriarca. Era um cretino que tinha uma família e agora vivia na casa que tinha sido dele. O ódio queimava por dentro. Tomou então um gole grande de cachaça e se acalmou. Precisava planejar tudo o que seria feito.